Isaías 64, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Eu assisti um filme há um tempo atrás, que ele é chamado, traduzido por, eu não vou falar em inglês aqui para vocês não terem o desprazer de ouvir a minha pronúncia, chama Uma Noite de Crime. É uma série de filmes, mas em um desses filmes a história é a seguinte: a violência estava crescendo e, para conter a violência lá nos Estados Unidos da América, os líderes daquele país resolvem determinar uma determinada noite no ano em que nenhum crime seria punido, nem homicídio, nem estupro, nenhum tipo de crime poderia ser punido. Era a noite da ceifa. E esse filme tem esse cenário por trás. E a grande trama do filme, que deixa a gente assim, aquele filme que a gente fica segurando na cadeira, com medo da gente ser atingido, são as famílias que não têm o dinheiro e o recurso suficiente para se protegerem, nem para comprar armas, e que são caçadas nessa noite por aqueles mais anarquistas que gostam da desordem, que gostam do caos, que gostam da violência. E tem um determinado sujeito que ele está esperando por esse dia para se vingar de um bêbado que atropelou seu filho, e a história roda por trás disso. Mas algo que é incrível nesse filme é perceber como que as atitudes animalescas dos homens estão esperando apenas um aval, uma autorização para que elas possam ser liberadas. O filme, no início, tem homens de terno e gravata, tão elegantes quanto eu estou aqui nessa manhã, que estão saindo conversando dos seus negócios, e à noite aqueles mesmos homens estão vestidos de preto, trajados como trajes militares, e eles saem na rua atirando nas pessoas, assaltando as lojas e fazendo barbáries das demais. Quando eu olhei para esse texto, eu lembrei da anarquia desse lugar e deste momento como a marca da realidade de um povo sem rei, de um povo sem uma autoridade que lhes conduza, de um povo sem alguém que lhes conduza com graça, que lhes proteja e que lhes dê amor, abrigo. O texto de Isaías fala mais ou menos a mesma coisa. Claro que não tem ninguém aqui trajado de trajes militares dando tiro no povo de Israel, mas o texto diz assim, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ó, se fendessem os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem à tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Saís ao encontro daquele com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos, eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureça tanto, ó Senhor, nem perpetualmente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos Teu povo. Feche seus olhos. Vamos orar e falar com Deus mais uma vez. Santo e eterno Deus, Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é
mais cortante do que espada de dois gumes, e está pronta, Deus, para falar aos nossos corações. Não permita que este que foi chamado pelo Senhor para compartilhar a mensagem de Deus hoje, do Senhor hoje, seja um empecilho para que o teu povo possa ouvir a tua voz e possa ser conduzido pelo teu grande nome. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Bom, meus irmãos, eu esqueci de um aviso que eu vou dar para vocês agora, mas ele é bem tranquilo. Como vocês perceberam, as nossas crianças elas ficam com a gente o culto inteiro. E eu sei bem que crianças fazem barulho. Então, não se incomode. Eu acredito que a maioria de nós aqui não se incomoda, porque é um privilégio, um prazer para a gente ter eles aqui conosco. Inclusive, o Bernardo e a Helena estão ali fazendo uma atividade preparada especialmente para eles, com referência ao texto dessa manhã. E aí, se você, mesmo que esteja em casa ou que está aqui, vai vir ao culto no domingo, não esquece de me avisar, não. Ou peça a alguém que você sabe que tem o meu número para me avisar, porque eu preparo a atividade para ela e ela participa com a gente de uma forma mais adaptada à sua realidade. Mas as crianças fazem barulho e nós nunca deixaríamos elas de lado ou em outro lugar que não no nosso culto por conta das nossas crenças, porque acreditamos que somos o povo da aliança. Então não adianta olhar com cara feia para mim quando as crianças fazem barulho, não adianta olhar com cara feia para os pais. E pais, não se preocupem com o barulho das suas crianças. Nós só pedimos que, se elas estiverem muito descontroladas, que você saia um pouquinho, acalme ela, mas não deixe de voltar. Porque não só a sua presença como a da sua criança é importantíssima nesse momento. Bom, vamos lá para o nosso texto, Isaías 64. Como eu disse no início, na nossa introdução, uma coisa parecida com uma noite de crime tinha acontecido com o povo de Deus. É claro que ninguém tinha aprovado uma lei que era permitido matar todo mundo, roubar todo mundo e fazer o que quisesse com todo mundo. Mas o povo, ao ser introduzido na terra prometida, em Canaã, foi-lhe dado uma ordem. E a ordem foi que não se contaminasse e não idolatrasse e adorasse outros deuses, senão o Deus de Israel, o Deus que tinha tirado o povo com forte mão do Egito. Mas nós bem sabemos, com a história que passa e que passa e que passa, que esse povo se prostitui, se corrompe, passa a adorar os deuses dos cananeus, os balaíns, os ídolos dos altos. Reis da nação de Israel e Judá introduzem esse culto. Reis fazem aliança com os povos daquela terra em busca de algum tipo de estabilidade naquele período. E nós sabemos que, como consequência disso, Deus levanta nações para que invada a terra do seu povo e leve eles para o exílio. Babilônia, Assíria e, no finalzinho do exílio, a Pérsia. O livro do profeta Isaías foi escrito nesse contexto, um contexto de exílio. Uma parte desse livro está bem caracterizada durante o exílio. Então traz mensagens de esperança para um povo que está longe da sua terra. E outra parte desse livro traz palavras do próprio Deus, através do profeta Isaías, para um povo que estava retornando do exílio. Um comentarista bíblico diz que aqui, onde nós estamos lendo, mais ou menos do capítulo 55 até o 66, tem 3 tipos de grupos no povo de Israel. Tem aqueles que estão ansiando por Deus e querem voltar a cumprir a vontade de Deus, a lei mosaica, os atos de culto, e por isso eles decidem voltar e abandonar toda a sua vida na Babilônia, na Assíria e na Pérsia, para voltar à terra de Israel. Tem um outro grupo, um segundo grupo, que está completamente contrário à vida religiosa do povo e à sua vida religiosa pessoal. E por isso esse povo não está nem aí, não quer nem saber, e muitos deles nem voltaram. E um terceiro grupo, que acredita que apenas um cumprir literal, religioso, paulatino, tintim por tintim, apenas a forma externa, resolveria e traria de volta a sorte de Israel. O profeta Isaías, então, nos mostra nesses 9 versículos que a ausência do rei
é uma realidade terrível. Olha a oração dele, o clamor do profeta, nos 4 primeiros versículos. O profeta diz: ó, se os céus se abrissem, se rasgassem, e dos céus o Senhor descesse. Se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, ou quando a água ferve, para que o teu nome seja notório aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu além de ti, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. A oração e o clamor do profeta diante daquela terrível realidade religiosa, daquela realidade civil, de exílio, de Jerusalém devastada, do templo queimado, dos muros jogados ao chão, e de um povo que estava tão carente e tão necessitado de Deus quanto a própria cidade de Jerusalém. Uma religiosidade devastada, um coração distante. O profeta clama. E o clamor desse profeta é um desejo ou uma expressão do coração quase que desordenada. Isaías 63 e 64 são 2 trechos poéticos belíssimos. Mas estes 4 versículos, eles destoam completamente da construção poética de Isaías. Sabe quando a gente está todo belo, orando ou louvando a Deus, mas aí nosso coração é balançado, é movido por alguma circunstância que nos deixa devastados, tristes, e a nossa oração não consegue ter nenhum tipo de lógica, muitas vezes, que a gente só consegue dizer: ó Deus, por que o Senhor não desce e resolve esse problema? Por que, Deus? O profeta está fazendo mais ou menos isso. Diante daquela realidade, o seu coração se estremece. Ele pede a Deus. Ele pede exatamente um pedido que talvez eu e você façamos muitas vezes. Ele olha para aquela triste realidade e ele diz: Deus, por que o Senhor não abre os céus e desce? Por que o Senhor não faz como o Senhor fez no passado? Quando o Senhor fez coisas terríveis, quando o Senhor nos guiou com uma nuvem de fogo, acertei dessa vez, nuvem de fogo? Coluna de fogo. Ou quando estávamos ao pé dos montes Sinai e a tua glória desceu e aquele monte grande, inabalável, tremeu, esfumegou e homem nenhum pôde ficar de pé na tua presença. Porque o Senhor não vem e age como o Senhor agia no passado, para que todos os homens vejam que Tu és Deus, e essas nações que nos assolam, e essas nações que testam o Teu povo, não vejam e tremam diante de Ti. Meus irmãos, é mais ou menos. Samuel, eu conto com você para ser o meu volume. Se eu estiver gritando demais, você me manda baixar aí que eu me controlo mais. Quantas vezes, diante da incredulidade do povo, diante da religião devastada dos nossos dias, diante da frieza do nosso próprio coração, nós não pensamos assim. O povo de Morungaba talvez não goste muito de mim agora, mas eu passei domingo, voltando da eleição de Belo Horizonte, de Vinhedo, que eu não consegui transferir o meu título. Eu passei ali na Praça da Matriz e tinha muita gente. E eu brinquei com a Bruna: nossa, estou tendo um vislumbre de Sodoma e Gomorra aqui, porque tinha muita gente, muita música ruim, muita gente embriagada, muita gente sofrendo, muita gente promíscua. E você acha que eu não pensei no meu coração? Deus, por que o Senhor não pega uma árvore dessa aí e faz igual fez com a sarça ardente? Ela começa a pegar fogo e não se consumir, e os montes da cidade tremam para que os homens tenham um pouco mais de temor diante do Senhor. E percebam que a vida sem um rei, que a vida sem um grande Deus, que uma vida sem um propósito imprimido pelo próprio Deus no nosso coração, na criação, aqueles não tremam e tremam
e para que essas terríveis coisas que são feitas e são colocadas diante dos nossos olhos não cessem. Eu acredito que você, se for um crente um pouquinho mais velho, assim, de casa, já tenha pensado isso. Deus, é tão fácil. É só o Senhor se manifestar de forma sobrenatural. Treme tudo. Bota fogo numas coisas. Faz os homens ver 1% da tua majestade, que todos eles cairão e perecerão. É isso que o profeta está dizendo. O profeta está dizendo, Deus, se o Senhor se revelar a nós como o Senhor fez aos nossos pais, aí sim o teu povo que está sofrendo no exílio, o teu povo que está indiferente a ti, o teu povo que parece que não tem mais Deus na terra, voltará e te servirá. Mas a realidade, meus irmãos, é que se naquele dia, naquele domingo de eleição, a árvore lá da pasta da matriz tivesse pegado fogo e não se consumisse, a turma ia arrumar alguma explicação científica, física, que explicasse o que aconteceu. Ou diriam que era o álcool que estava abundando nas suas mentes. Hoje em dia, quando nós queremos ver a mão de Deus agindo, a primeira coisa que nós pensamos são essas ações sobrenaturais. Mas nós esquecemos, meus irmãos, que este Deus é exatamente este Deus do versículo 4, que nenhum ouvido conseguiu perceber e nenhum olho conseguiu ver, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Os irmãos, sabe qual é a maior demonstração da existência de Deus? Sabe qual é a maior manifestação de que Deus atua no seu povo? Olhe para os lados. Perceba o calor que está batendo aí. Olhe para os lados e veja pessoas que certamente aos olhos dos homens teriam coisas muito melhores para fazer. Samuel podia estar lá na piscina dele, a Ju também. A gente podia estar fazendo tanta coisa agora, que é aparentemente melhor, mas estamos reunidos. Perceba quantas vezes durante a sua semana você deixou de pecar por temer a Deus. Perceba e lembre-se dos atos que fizemos aqui alguns domingos atrás, de pessoas se entregando ao reinado de Cristo, sendo batizadas. Perceba como a nossa vida, por mais sofrida que ela possa ser, ainda é uma vida confortável. Eu tive o prazer de visitar uma senhora essa semana. Eu não vou contar quem foi, mas ela estava me contando as histórias do passado dela. E ela me alentou, me acordou para esse fato. Ela disse assim, ela é uma italiana, bem impostada, e ela disse para mim, Paulo, quando eu tinha a sua idade, eu comia macarronada uma vez por ano, no Natal. Não tinha mistura todo dia, não tinha um monte de coisa. Era sofrido. O meu pai morreu perto dos 50 anos, porque naquela época não se operava o coração. E eu fiquei pensando, como Deus tem sido bom para conosco. Como Ele foi bom para com a gente, nos colocando exatamente nesse tempo, mesmo com essa pandemia toda. Mesmo com todos os sofrimentos que nós temos. Pelo simples fato dele ter nos colocado numa época em que já existe antibiótico, já é maravilhoso. Num momento onde eu tenho quase a certeza de que eu verei o meu filho crescendo e que ele provavelmente me enterrará e não ao contrário. Como Deus tem sido bom para conosco, não apenas nas coisas físicas, na provisão, no cuidado, mas nos dando uma igreja, uma família, para partilhar conosco dos melhores aos piores momentos. Como Ele tem sido bom para conosco nas questões espirituais do nosso próprio coração, como Ele tem chamado aos nossos corações e tem nos atraído a Ele constantemente.
quando Ele tem dado descanso ao nosso coração cansado, refúgio nos momentos mais perturbadores. A ausência do grande rei é uma vida terrível. Mas o rei veio. E ele habita no seu coração e no meu coração hoje. Esse clamor do profeta, ele é gerado pela ausência do rei no povo de Israel. E talvez ele possa ser gerado no seu coração e no meu coração hoje pela ausência do grande rei em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas casas. A realidade da ausência do grande rei é terrível. Olha comigo os versículos do 5º versículo ao 7º versículo. O profeta diz que Deus sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram dele nos seus caminhos. Mas Deus está virado porque eles pecaram. Eles pecaram por muito tempo. Como eles haveriam de ser salvos? E aí o profeta explica o pecado deles. Mas todos nós somos como um imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebataram. Já não há ninguém que invoque a Ti. Já não há ninguém que se desperte e detenhas o Senhor no coração porque o Senhor se esconde de nós o rosto e nos consome por causa das nossas iniquidades. A afirmação inicial do profeta é que Deus vai ao encontro do justo que é justo com alegria. Mas o povo de Israel não estava nesse estado. O povo de Israel estava num estado de que, como seus pecados eram como o sol que murcha as folhas e o vento que bate e as levam para longe da videira. Mas especialmente, algo que talvez seja mais particular aos nossos corações. O versículo 6 diz que todas as justiças do povo eram como trapo de imundícia. Muitas vezes nós, ao olharmos para a nossa vida, procuramos nossos pecados apenas aqueles que são externos, apenas aqueles que são visivelmente abominações perante Deus. Deixa eu dar um exemplo. Pecados sexuais, pecados morais como roubo, desvio de dinheiro, mentiras, desobediências, coisas que são visivelmente uma rebeldia. Mas o profeta diz que o povo não estava apenas se rebelando contra Deus com as suas iniquidades externas, mas que a justiça deles era como um trapo de imundícia. Alguns estudiosos vão dizer que trapo de imundícia era o pano que continha o fluxo menstrual das mulheres naquela época. Mas para ficar mais claro assim para você, principalmente você homem, que às vezes nunca nem viu nada disso, porque a sua esposa é higiênica, maravilhosa e não te deixa perceber nada disso. Pensa você vai para um restaurante, você está com a expectativa lá no alto. Assim, foi um cara que você confia muito que te indicou aquele restaurante. Só que quando eu vou falar carne porque eu amo carne, quando chega aquele prato de carne, aquele bife ancho argentino, tostado, quem não tomou café agora está me odiando, né? Fervendo, borbulhando. Quando você corta ele e abre, tem larva saindo de dentro. É nojento, é desgostante, dá vontade de cuspir, correr, jogar aquele prato longe, ligar para quem te indicou e falar: por que você fez isso comigo? Talvez a sua semana fique a semana inteira com o estômago embrulhado e só de lembrar dá aquela repulsa, aquele sentimento terrível. A justiça do povo, e a justiça aqui eram os bons atos, o cumprimento da lei, a adoração, os cânticos, a oração, as esmolas, o cuidado. A justiça do povo era como esse bife ancho, que externamente estava suculento e delicioso, mas internamente dava nojo, dava desgosto. É como se o povo fosse o cozinheiro que preparava uma alimentação
e colocasse diante do seu rei. Só que aquele alimento dava repulsa, embrulhava o estômago. Isso é terrível, meus irmãos, porque pode ser que nós estejamos nessa realidade. Pode ser que o grande rei que chegou ao meu e ao seu coração não esteja cuidando das suas motivações, dos seus desejos, e que até o nosso culto enquanto igreja, ou o nosso culto individual, seja uma comida repulsiva a Deus, e que Ele queira sair correndo a milhares de distâncias, porque não provém de um coração sincero, genuíno, que ama o Senhor. Eu disse isso aqui semana passada, que muitas vezes nós temos um relacionamento utilitário com Deus. Nós oramos, lemos, fazemos caridade, e muitas vezes fazemos escondido dos homens para não cair no erro que Jesus nos diz cair no Sermão do Monte. Mas nós fazemos quase que como um filho que obedece o seu pai, falando assim: está vendo? Eu estou obedecendo. Olha só, você não viu? Não viu o prato de comida que eu servi para aquele desesperado? Não viu o socorro que eu fui dar para o meu irmão que estava necessitado? Não viu o tanto de tempo que eu passei lendo a Bíblia e orando? Não viu que eu não faltei ao culto um dia sequer nesse ano? O que o povo de Israel fazia era isso. O povo de Israel servia a Deus e era rigorosíssimo como os fariseus do tempo de Jesus, e esperavam que apenas o cumprimento externo, frio, morto, pudesse trazer o grande rei para libertá-los da sua escravidão. Mas a realidade está aí no versículo 7. É que ninguém invocava o teu nome. É que ninguém louvava a Deus pela gratidão da vinda do grande rei. Que ninguém estava diante de Deus único e exclusivamente para o servir, para o adorar. Meus irmãos, tem um pastor, um autor que escreve um livro sobre casamento que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Quando eu fui casar com a minha esposa maravilhosa, eu resolvi ler esse livro junto com ela. E tem uma frase que ainda não saiu da minha cabeça. Quanto mais amargo o pecado for nos seus lábios, mais doce Cristo será. Nós padecemos por falta de conhecimento, porque achamos que os pecados são apenas os externos, porque esquecemos e negamos que os pecados internos também contam. Não conhecemos a Deus em sua majestade, não reconhecemos o amargor que o pecado tem e a repulsa que é fazer qualquer coisa para Deus ou para qualquer outra pessoa que não seja com um coração genuíno, justo, verdadeiro e temente ao Senhor. Essa é a realidade distante do grande rei, meus irmãos. Quando Deus, em Cristo Jesus, não reina em nossos corações, até as nossas justiças são trapos de imundícia. Quem dirá as nossas injustiças? A nossa vida é uma vida sem propósitos, é uma vida que cumpre seus objetivos vazios e esvaziados. Mas o texto nos dá esperança, porque a realidade da ausência do rei não é final. Olhe comigo o versículo 8 e o versículo 9. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o nosso oleiro. Todos nós, obras das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetualmente te lembro das nossas iniquidades. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos Teu povo. O profeta, ele escolhe 3 ilustrações para se referir a Deus: como pai, como oleiro e como rei. Ele olha para aquela realidade escabrosa, maldita, ruim, da ausência do grande rei no meio do povo, no meio da nação. E ele sabe que existe uma realidade esplêndida e gloriosa. Ele
olha para Deus e diz: mas Deus, agora, ó Senhor, guarda para mim, Rafa, já usei essa folha. O Senhor é o nosso Pai. E eu queria te convidar a lembrar comigo da história do filho pródigo. O povo de Israel estava como o filho pródigo, ou como o irmão mais velho do filho pródigo, que foi embora, pediu a herança do pai, gastou tudo, se degenerou e depois voltou até o pai, não porque amava o pai, mas porque queria do pai as suas bênçãos, as suas benesses, porque queria do pai o mínimo que ele dava aos seus servos, porque ele não estava encontrando isso fora. Deus é como um pai, meus irmãos. Nós pais, agora eu fico tão feliz de poder falar nós pais, porque eu sou um pai agora. Nosso relacionamento com o nosso filho, ele é duplo. Nós temos a obrigação de mostrar para eles as consequências dos erros e dos pecados deles. Mas nós nunca fazemos isso sem amor. Um filho arrependido destroça o coração do pai. Essa semana eu estava bravo com o Tãozinho. Ele tinha feito uma coisa terrível para mim. Eu estava muito decepcionado e triste com ele, mesmo ele tendo apenas 1 ano e 9 meses. Só que aí ele veio correndo na minha direção, assim, entrou na porta do escritório e falou assim: pai, pai. Meu coração derreteu. Da mesma forma somos nós, filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai. Mas não só o nosso Pai, como Ele é um moleiro. Como é um artesão que pega do barro e mesmo que o vaso esteja rachado, o quebra, destroça, como Deus faz com a gente de vez em quando. Mas aqueles cacos, Ele faz um vaso novo. E Ele é como um grande rei, que ama, protege e conduz o seu povo. Essas 3 formas de se referir a Deus são formas pactuais de Deus. É uma realidade que ela emerge do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas principalmente do Antigo Testamento. Quando Deus diz que o povo vai passar pelo exílio, mas que ele será fiel à aliança dele. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. Nós somos obras das Tuas mãos. Não se lembres perpetuamente da nossa iniquidade. Olha-nos, pois, Te pedimos. Todos nós somos o Teu povo. O rei chegou. O oleiro entregou o vaso final. O pai abraçou o seu filho, arrependido e que voltava. Deus em Cristo Jesus atendeu a oração não só do profeta, mas também do salmista, porque naquela manjedoura, naquela cruz, naquele túmulo que não está mais com um corpo apodrecendo, mas está vazio, resplandeceu sobre nós o seu rosto para que nós sejamos salvos. A notícia que eu tenho para te dar hoje, meu irmão e minha irmã, você que está nos assistindo e nos acompanhando, é que o Rei veio. E nós não precisamos, e muito menos podemos mais viver uma vida longe desse Rei. A chegada do Rei marca a sua vinda. Mas ela não só marca a sua vinda, como ela precisa nos fazer esperar com muito desejo no coração, com um desejo ardente, como a brasa que arde na fogueira ou na churrasqueira, se você está com fome, para que Ele volte. O Rei veio, salvou o povo dos seus pecados, mas o seu reino não foi demonstrado e não está de forma plena diante dos nossos olhos. Mas todo final de ano, nós somos lembrados de que o Rei que veio, de que os céus que se abriram, do Deus que se fez carne e
e cumpriu essas promessas. É o mesmo Deus que cumprirá a promessa do grande retorno. A ausência do rei é uma realidade terrível, mas o grande rei não só veio, como virá. Virá ao nosso coração abatido, desanimado. O reino dele não terá fim. E agora, meus irmãos, eu só posso rogar a vocês, exortar a vocês e chamar a vocês para uma vida submissa ao grande rei. Ou a realidade que nos restará é a vida distante dele. Ele não agiu com ira para com seus filhos, mas com graça e amor. Por isso eu te convido. Venha e viva uma vida para esse grande rei. Uma vida de justiça. Uma vida que os seus desejos são cada vez mais fomentados e levados à adoração, ao louvor, à vida justa, à obediência, à graça. Não como uma justiça de trapos de imundícia, mas como uma justiça generosa, graciosa e poderosa. Que o Senhor Deus, em Cristo Jesus que veio e virá novamente, seja gracioso para conosco e nos faça viver segundo a realidade do grande Rei. Feche seus olhos, quero orar por você. E já queria te convidar a se colocar de pé, porque a nossa oração será finalizada com a oração do Pai Nosso, todos juntos. Se coloque de pé. Vou fazer uma oração pela nossa igreja, pelo seu coração, pelo meu coração. Depois, ao serem chamados, oremos juntos o Pai Nosso. Santo Deus, nós clamamos ao Senhor, que não nos deixe como Israel, que não nos deixe sem a vida do grande Rei, antes que o Senhor reine nos corações dessa igreja. Que o Senhor reine no meu coração, no coração dos meus irmãos, e que a tua verdade, a tua graça, o teu amor e a sua justiça sejam vistas em nós. Para que nas coisas ordinárias, cotidianas e comuns do dia a dia, nós possamos ver a tua mão. Aqui durante esse mês, ao refletirmos na vinda de Cristo Jesus à terra e na sua encarnação, lembremos que o Senhor é vivo e reina, que não há Deus como o Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, um Pai misericordioso e bondoso. Cuida de nós e nos faz viver de acordo com a vida do grande Rei. A oração do nosso Senhor, Pai Nosso.